No ar, o Pecuária Forte, um programa da Real H, Nutrição e Saúde Animal, líder absoluta em homeopatia. E o nosso programa hoje está muito especial. Quem está aqui em nossos estúdios é o professor doutor Cláudio Martins Real, precursor da homeopatia veterinária e também foi professor durante muitos anos, mas a gente vai saber mais sobre essa história diretamente dele. Para começar, professor doutor Cláudio Martins Real, quero que o senhor seja muito bem-vindo em nosso programa e quero saber, bom, desses dois títulos, qual agradaria mais ao senhor? O senhor gosta mais de ensinar ou de pesquisar? Olha, na realidade, as duas coisas marcham paralelas. É muito difícil se separar, pelo menos no meu caso, foi muito difícil separar a pesquisa do magistério. Por quê? Porque quando eu fui professor e nesse ofício, nessa função, eu passei 45 anos da minha vida, na realidade as dificuldades bibliográficas eram muito maiores que nos dias de hoje. Então, tinha hoje qualquer professor ou qualquer pessoa entra na internet e realiza uma pesquisa sem a necessidade de livros ou revistas técnicas. E ao contrário do que naquele tempo eu tive necessidade e tenho uma biblioteca com inúmeros volumes que hoje praticamente são história. Não tem mais tanta serventia porque a ciência começou a evoluir muito rapidamente. Mas então, para preparar uma aula, naquele tempo a gente tinha que ter um arsenal de literatura disponível em casa, porque não havia outra fonte de consulta, a não ser a revista e a coisa. De modo que a pesquisa sempre marchou paralela com as minhas aulas. Eu sou desse tempo em que se tinha essa dificuldade. É lógico que no decorrer dos anos, desses 45 anos, muitas coisas foram mudando. Mas não cheguei a pegar ainda no tempo de magistério a internet. Isso veio depois. Então, eu queria mencionar o seguinte, que eu assisti a mudança do quadro negro para o projetor de lâminas, não é? O retroprojetor. E depois, finalmente, chegou, e que eu, como professor, não peguei, mas agora, na minha atividade profissional, tenho usado muito o sistema de... até me falta a palavra, essa projeção direta do computador, como é que chama isso? É o Data Show. Data Show, é isso aí. Então, a pesquisa foi uma acompanhante direta do meu magistério. E depois de que me aposentei, eu continuo sempre estudando, porque tem que se aproveitar o tempo da vida, né? E no meu caso, nós estamos agora nos dedicando mais, sempre trabalhamos com homeopatia, estudando homeopatia, mas eu tinha uma obrigação que era o magistério. Agora eu tenho tempo meu, que eu dedico à nossa empresa e a atender os clientes quando me procuram e também essa parte de pesquisar mais profundamente a homeopatia. Nós temos contato com, ou em outras palavras, melhor que contato, temos relacionamento com uma revista eletrônica de homeopatia americana e lá já temos trabalho publicado. Maravilha, doutor. E aí, quando o senhor diz o tempo é meu, o senhor poderia, inclusive, se quisesse se aposentar e ficar só na praia, aproveitando a vida, mas realmente é notório que o prazer da vida do senhor é pesquisar a homeopatia e pesquisar a veterinária. De onde vem tanto amor pela homeopatia e pela veterinária? Bom, as duas coisas quase nasceram juntas.
a procura, a escolha da profissão, porque eu sempre tive essa noção, e mesmo comentei em outros lugares, quando a gente fazia palestras de orientação vocacional, eu sempre disse que há duas vocações no mundo. Uma é a vocação religiosa. Essa vocação exige um chamado lá de cima. Não é uma vontade, eu quero ser padre, por exemplo. Isso não existe. É a pessoa que é tocada por Deus para ser religioso, é uma coisa. A outra vocação é de exercer qualquer profissão, vamos dizer, civil, mundana, vamos dizer assim. E nesse caso, o homem tem potencialidades totais. Depende da sua vontade. Ele pode ter uma inclinação, mas na realidade, se ele quiser, ele vai ser o profissional que bem entender. É uma questão de estudo, de dedicação. Ele pode ser mais ou menos eficiente, vamos dizer, um médico, um tem mais habilidade que o outro, um vai para a cirurgia, o outro vai para a clínica, embora os dois ramos da medicina, vamos dizer, sejam completamente diferentes. O cirurgião faz uma técnica, pratica uma técnica e às vezes ele pode até criar uma técnica. Aí ele tem uma atividade criativa, mas ele é um executor. Enquanto que o clínico, o médico que faz a clínica tem que usar muito mais cabeça, muito mais reflexão e ter um conhecimento muito mais profundo para poder resolver o problema. De modo que esse problema de vocação, de seguir uma profissão, no meu caso, eu como nasci lá nos idos anos de 1926, nasci numa propriedade, numa pequena chácara, onde meu pai comprou e nós veraneávamos lá e depois moramos, durante a minha infância moramos lá há muito tempo. Eu convivia com os animais e esse contato, nós tínhamos um tambo de leite, tínhamos criação de aves, de coelhos, etc. E esse contato com a natureza e com os animais me levou à escolha da profissão. Profissão de veterinário, que eu amo, acima de todas as outras, e a qual me dediquei toda a minha vida. E da qual, vamos dizer, eu recebi todas as honrarias possíveis. Eu sempre digo que, com os anos de vida, eu tive o reconhecimento dos meus alunos, tendo sido paraninfo inúmeras vezes. O senhor é comendador, né? E depois eu recebi da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária a honra de ser elevado ao grau de comendador da Ordem do Mérito Veterinário Brasileiro e mais adiante ainda recebi a Gran Cruz da Ordem do Mérito Veterinário Brasileiro e recebi também o prêmio Paulo da Corso Filho, isso agora em 2007. Então, como eu digo, não espero mais nada, não preciso esperar mais nada, já cumpri a minha missão. Maravilha. E o que se pode dizer com tantos títulos, realmente, para mim até me deixa um pouco nervoso estar aqui com o senhor como entrevistador, porque é muita bagagem e para mim é muita responsabilidade poder conversar com o senhor. Mas o que eu quero perguntar para o senhor é, o que o senhor ainda tem a dizer? Por exemplo, eu às vezes, eu vou abrir o coração com o senhor agora, porque eu não acreditava na homeopatia até certo tempo atrás. O que me fez acreditar foram os resultados que eu observei no campo, gravando as matérias, enfim, quer dizer, aí você não tem como não acreditar, porque os resultados comprovam por A mais B.
O que o senhor tem a dizer para quem ainda não acredita na homeopatia, que ainda acha que é um charlatanismo, é uma coisa que não tem estudo, enfim? O que o senhor pode dizer para essas pessoas? Olha, essas pessoas, eu só tenho, vamos dizer, uma tristeza. Porque o que falta a essas pessoas que negam a ação da homeopatia é conhecimento, é vivência ou melhor dito, em vez de vivência, é a convivência com pessoas que já tenham usado a homeopatia. Então, porque eu vou buscar uma explicação um pouquinho mais profunda, mais técnica. Veja bem, existem no mundo leis naturais de cura. O que quero dizer com o termo lei natural de cura? Quer-se dizer que não foram leis inventadas pelo homem. Elas existem, criadas por Deus, e essas leis foram sendo adonadas, o homem foi se apercebendo da existência dessas leis e foi usando na sua prática, objetivando a cura das pessoas. Quais são essas leis? A primeira lei é a lei da autocura. Por incrível que pareça, digamos assim, 90% dos padecimentos que nós, seres humanos, sofremos. E nós podemos falar isso porque temos consciência que aquela dor que eu tive ontem, hoje eu não tenho mais e não tomei nada. É a lei da autocura que se encontra lá nos aforismos de Hipócrates. Hipócrates, que é chamado o pai da medicina, viveu 400 anos antes de Cristo. E ele foi um médico grego que viveu em Kos, cidade de Kos, e lá ele formatou todo o conhecimento médico da época. Tanto que ele é chamado o pai da medicina. E lá, nos chamados aforismos de Hipócrates, estão todas as leis naturais de cura. A primeira, essa que nós acabamos de referir, a lei da autocura, quer dizer, o organismo se autocura, não precisa medicar. E isso acontece no nosso dia a dia. As pessoas não se apercebem disso. Eu tinha uma dor ontem, hoje não tenho mais. O que é hoje? É o organismo que se recuperou, é a natureza que se recupera. E essa lei é chamada vis medicatris naturae. A segunda lei, que é a chamada lei dos contrários. Contrária, contraribus curantur. Ou, em outras palavras, eu vou contrariar a doença, eu vou combater a doença contrariando o seu efeito. Essa é a lei que é adotada pela alopatia. A alopatia é a terapêutica do antiácido, anti-inflamatório, anti-álgico, contra a dor. Então, esses nomes que ela usa, ela própria se adonou desses nomes, são, vamos dizer assim, característicos do que ela faz. Ela combate a doença. É uma lei natural e ela existe e ela é eficaz. Pelo fato de nós praticarmos a homeopatia, nós estamos aqui publicamente, ou perante os que nos assistem, declarando claramente que as leis naturais de cura não podem ser negadas. E eu seria uma pessoa insana se negasse a existência da alopatia, que é a medicina tradicional. A terceira lei natural de cura é a lei dos semelhantes. O semelhante cura o semelhante. Similia similibus curantur. Essa lei, ela indica que a doença pode ser tratada por um medicamento de ação semelhante à da doença.
ela já estava consignada lá nos aforismos de Hipócrates, mas quem deu vida a ela foi um médico alemão que viveu no século XVIII, Samuel Hahnemann. Ele, diante das barbaridades que ocorriam na terapêutica alopática daquele tempo, que matava mais do que curava, e então ele largou a medicina. Apesar de ter uma clínica bem desenvolvida, tinha muitos clientes, porque ele era um cidadão brilhante. Ele, desde pequeno, ele se destacou. Ele se formou em medicina em Leipzig e passou a exercer a alopatia, porque não havia outra terapêutica. E ele, quando ele teve insucesso ao tratar um dos seus grandes amigos, ele largou a medicina. Largou a medicina porque julgou, se convenceu de que, na realidade, ele estava matando mais do que curando. Por que acontecia isso? Porque naquela período, no século XVIII, não havia ainda um refinamento da dose alopática. Quer dizer, o camarada achava que podia dar 1 grama de tal substância, ou achava que 1 centigrama era suficiente, e muitas vezes era dose fatal. Hoje não. Hoje a própria alopatia evoluiu. Nós estamos trabalhando aí com nanogramas, com microgramas de substâncias que, evidentemente, foram melhor estudadas. Bom, então o Hahnemann, para manter a sua família, que já existia, já tinha 5 filhos, ele passou a fazer traduções de obras médicas. Traduzia de uma língua para outra e com isso ele conseguia sustentar a família. E foi numa dessas traduções, e isso é um fato histórico que tem que ser registrado, que ele estava traduzindo a matéria médica do quinino, a farmacologia do quinino, e ele, como era um sujeito brilhante, ele não só traduzia, como refletia sobre o que estava traduzindo. E nessa leitura da matéria sobre o quinino, ou a quina, o quinino, o alcaloide da quina, ele não concordou com o que o autor dizia. E, por não concordar, ele resolveu experimentar em si próprio o quinino, para ver o que acontecia, se acontecia o que ele achava que ia acontecer. E ele foi surpreendido com um efeito inesperado. O quinino, todos sabem, é uma droga usada como antifebril, alopaticamente. Ela combate a febre. E tanto isso é fato concreto que foi um dos grandes remédios da malária para combater a febre, e muitos, hoje ainda temos no mercado inúmeros produtos derivados do quinino, para combater malária e combater outras febres. E ele, surpreendentemente, ele passou, apesar de ser como nós aqui, somos normais, estamos saudáveis, ele tomou esses grãos de quinino e teve um surto febril violento. Ele teve calafrios, teve uma febre alta, e ele, como era um indivíduo, um gênio, vamos dizer assim, um indivíduo super inteligente, ele se deu conta, eu estava são, tomei um remédio que cura a febre e estou tendo febre. Então, o semelhante cura o semelhante. Se o remédio provoca em mim febre e eu uso ele para tratar a febre de um paciente, o semelhante cura o semelhante. Ele deixou cessar os sintomas e repetiu o experimento novamente. E confirmou o mesmo resultado. E assim ele o fez em pessoas da sua família. E com isso, ele começou a pesquisar, a verificar o que acontecia
que eu falei antes, que a homeopatia, a alopatia, matava mais do que curava. Era uma questão de época, não era uma questão de defeito da lei dos contrários. Era, vamos dizer assim, um erro na aplicação da posológica. Mas havia pessoas que sobreviviam ou que curavam. Então, isso significa que o Hahnemann procurou verificar os efeitos daquelas substâncias que curavam determinadas doenças. E verificou que grande parte dos medicamentos da época que curavam, a toxicologia deles, ou seja, a intoxicação que eles provocavam nas pessoas, tinha uma semelhança muito grande com as doenças que essa mesma droga curava. Então ele se convenceu. E como ele, então, o Hahnemann, resolveu, com medo de intoxicar, resolveu diluir os medicamentos. Ele produzia tinturas vegetais, fazia diluições centesimais, trabalhava com diluições centesimais, e entre uma diluição e outra, ele imprimia o que depois ele chamou de dinamização, que eram sucções. Ele colocava um saco de areia sobre a mesa e batia 200 vezes entre uma diluição e outra. Então, dois fatos fundamentais no preparo do medicamento homeopático. Primeiro, a diluição e depois a dinamização. E ele dizia, na sua época, que era a dinamização que liberava a energia medicamentosa. E hoje, graças à evolução da ciência, das aparelhagens ultra sofisticadas, isto está provado. Quer dizer, o que ele fez, os dois passos essenciais que ele fez, a diluição, que foi com medo de matar, que ele fez, e a sucção, as sucções, ou as dinamizações, que ele fez com o objetivo de homogeneizar, na realidade ele criou um processo que, de acordo com um experimentador chinês que vive nos Estados Unidos ainda, publicou no ano 2000, esse experimentador provou que esses dois procedimentos geram a formação de energia eletromagnética nos medicamentos homeopáticos. E disse mais, que a simples diluição não faz nada. A simples sucção também não faz nada. A simples dinamização não faz nada. Os dois procedimentos é que levam à existência da homeopatia. E aí uma prova que esse homem foi abençoado por Deus, além da sua grande capacidade de inteligência, ele intuitivamente ele fez os procedimentos que asseguraram a sobrevivência da homeopatia. Porque só o medicamento não funciona. A simples diluição não funciona, não gera nada. A simples sacudida, a sucção ou a dinamização não geram nada. Ele tem que ter as duas. Bom, mas há uma coisa, a homeopatia é criada... Então, o que o Hahnemann fez? O Hahnemann instrumentalizou a lei dos semelhantes. E para que os remédios, para que houvesse semelhança entre o remédio diluído e dinamizado com os sintomas do doente, ele precisava experimentar os remédios diluidamente, conforme ele preparou, nas pessoas. Então ele criou, vamos dizer, porque logo que o Hahnemann começou os seus trabalhos com homeopatia, ele era um sujeito brilhante, já falamos isso várias vezes. A Universidade de Leipzig, onde ele se formou, dava o direito a quem defendia uma tese, ou a quem
defendia uma tese de doutorado de abrir as suas portas para que ele expusesse suas ideias sobre o que quisesse. E ele fez uma tese, um trabalho, e foi aprovado com distinção, e isso lhe granjeou o direito de pregar suas ideias, a homeopatia, num ambiente universitário. E as suas palestras eram, vamos dizer assim, provocavam uma afluência extraordinária de pessoas da sociedade cultas e também dos médicos. E os professores de Leipzig se sentiram abalados na sua estrutura, porque estava sendo apresentado e pregado uma teoria ou a concepção da homeopatia, coisa que eles não tinham o menor conhecimento. Então eles escolheram, na turma do último ano de medicina, escolheram o melhor aluno para ele assistir às palestras do Hahnemann. E esse cidadão, esse rapaz, se chamava Constantino Hering. E ele foi assistir às palestras, a sequência de palestras do Hahnemann, e o aspecto da logicidade, o que o Hahnemann apresentava era tão racional, tão lógico, que esse homem se transformou num dos maiores homeopatas. Quer dizer, na realidade, o Hering traiu os seus professores, porque ele se transformou num dos grandes homeopatas que veio abrir o campo da homeopatia nos Estados Unidos, teve inclusive na Guiana Inglesa. É extraordinário esse homem. Bom, mas voltando ao Hahnemann, então ele criou centros experimentais. Como é um centro experimental de homeopatia? É muito simples. Ele logo teve discípulos, teve médicos que aderiram, então ele distribuía tarefas. E numa determinada vilarejo, por exemplo, o médico dividiu pessoas que se dispunham a participar, tinham que ter um certo grau de entendimento, não podiam ser ignorantes. Essas pessoas eram instruídas a registrar numa planilha tudo que se passava com ela durante o experimento. E essas pessoas, de profissões diferentes, mulheres, homens, crianças, essas pessoas eram, vamos dizer, divididas em 2 blocos, sem que elas soubessem. E recebiam um medicamento. Ora, um grupo recebia o medicamento para tomar tantas gotas durante tanto tempo, 3 vezes ao dia ou 4 vezes ao dia, conforme o programado, e as outras também recebiam medicamento. Só que, enquanto o grupo experimental verdadeiro, medicamentado, recebia o medicamento, o outro grupo recebia placebo, ou seja, o álcool-água. Porque as diluições que eu talvez não tenha mencionado isso, que o Hahnemann usava, eram diluições em álcool-água, álcool a 70. Hoje, os medicamentos homeopáticos são feitos em álcool 30, ou seja, 30 partes de álcool para 70 de água. Bom, então, com isso, o que acontecia? Terminado o experimento, vamos dizer 15, 20 dias, essas pessoas diariamente preenchiam um relatório. Aconteceu isso comigo, eu tive dor de cabeça de um lado, Pensei isso, tive tal sonho, tive tal dor, tive tal desempenho sexual, tudo isso era anotado. Então, o que fazia o médico que não sabia qual era o remédio que estava usando? Ele apenas aplicava. É o chamado método duplo cego. Quem criou o método duplo cego na ciência foi Samuel Hahnemann, embora não se dê a ele esse mérito. Doutor, eu vou fazer uma coisa muito deselegante agora, eu vou ter que interromper o senhor, porque o nosso programa já está dando tempo aqui, mas nós continuamos conversando, e você que acompanha o Pecuária Forte, não perca o próximo programa, então,
Continuando com a entrevista do Dr. Cláudio Martins Real. Vou deixar só o telefone da Real H para você que quer conhecer os produtos, os medicamentos homeopáticos da Real H. 0 operadora 67 30 28 9000, ou você pode acessar o site realh.com.br. E também tem a nossa página no Facebook, facebook.com/Grupo Real H. Todos os contatos da Real H para você tirar todas as suas dúvidas. Nós prosseguimos no próximo programa conversando com o Dr. Cláudio Martins Real e a gente vai terminar de contar certinho essa história da homeopatia e vamos prosseguindo com mais informações sobre esse homem brilhante. Pecuária Forte fica por aqui, eu deixo a todos um forte abraço. Real H, líder absoluta em homeopatia.